Nosso tema da semana é como construir uma vida coroada pela vitória. Nós estamos analisando passos que nós precisamos dar para viver uma vida plena de êxito. Eu já apresentei ontem o primeiro passo, saber o que deixar. Precisamos nos livrar de todo embaraço e de todo pecado, de todo erro. Hoje eu quero falar mais sobre mais um passo que acaba por coroar a nossa vida com vitória. E o passo que eu quero apresentar é este: saber em quem crer. Saber o que deixar, do que abrir mão, das renúncias a ser feito é muito importante, mas não é tudo. Guarde isto. Para ser bem-sucedido, você precisa acreditar com a paixão necessária para que aquilo se torne realidade. Por favor, não esqueça disso. Cada pessoa cria sua própria realidade a partir daquilo que crê. A fé é a matéria-prima na qual nós construímos nossas realizações. No que você anda crendo, amigo? Em quem você põe a sua fé? Considere comigo essa pergunta. Qual é o objeto da sua fé? Lembre-se disto. Sua fé determina seus limites. Por isso, é imprescindível saber em quem crer. Precisamos definir quem será o objeto da nossa fé. A Bíblia define, em João capítulo 14, verso 1, em quem devemos crer. Qual deve ser o objeto da nossa fé? Se desejamos coroar nossa vida com a vitória, temos que saber disto. Leia comigo o texto. Não se perturbe o coração de vocês. Creia em Deus e creio também em mim. João 14, 1. Veja, amigo, o texto é claro. Está bem claro. É preciso crer em Deus e também em Jesus. Ele não acrescenta seu pastor, ele não acrescenta o padre da sua paróquia, ele não acrescenta José, ele não acrescenta Maria. A Bíblia define que nossa fé precisa estar em Deus e em seu Filho Jesus. Jesus disse: creia em Deus e creia também em mim. Sem a fé em Deus e em Jesus, nenhuma crença tem serventia. Existem alguns que fazem do seu próprio potencial o objeto da sua fé. Você pode até pôr fé em seu potencial. É importante acreditar em nosso potencial, mas isso não resolve. Sem Jesus não resolve. O objeto da sua fé precisa ser Jesus. Existem muitos que fazem da cultura o objeto da fé. Por mais importante que seja a cultura e imprescindível a formação acadêmica, eles não servem para ser o objeto da nossa fé. Jesus é o único objeto confiável para a nossa fé. E existem ainda aqueles que colocam a fé na tradição. Ninguém pode negar o valor da experiência dos mais velhos e tampouco negar o legado de nossos pais. Todavia, a tradição não é confiável para ser o objeto da nossa fé. Existem muitas coisas erradas na tradição que não servem para a nossa vida. Também é notório que alguns fazem da sua igreja o objeto da sua fé. É preciso reconhecer que a igreja, enquanto sendo uma organização, é importante. É de valor estar ligado a um grupo que nutre a mesma fé. É essencial. Todavia, fazer da igreja o objeto da nossa fé só faz tornar pessoas legalistas e sectárias. Em nossos dias existem muitas pessoas que fazem dos seus heróis da fé o objeto da fé. Ninguém pode negar a importância de pessoas fiéis, dos nossos heróis, de pessoas fiéis a Deus, como, por exemplo, podemos mencionar aqui quem? José, a própria Maria, o Pedro, o João e tantos outros discípulos de Jesus, da Bíblia e depois da Bíblia, que foram importantes, que são importantes para nós. Ninguém pode negar o referencial de vida, de fé que essas pessoas se tornaram para nós. Mas, meu amigo, fazer destas pessoas o objeto da nossa fé só vai nos transformar em pessoas idólatras. Você pode até pôr fé em seus recursos, amigos, líderes, nação e qualquer outro, mas sem fé em Deus, sem fé em Jesus, nada disto serve. Jesus é claro em definir em quem devemos crer. Ele diz: creiam em Deus
e creiam também em mim. João 14, verso 1. Jesus põe um ponto final na questão. Ele diz, creia em Deus e creia em seu Filho. Ele não deixa nenhuma alternativa além de Deus e Ele, para fazermos dela o objeto da nossa fé. É um fato, sem Deus, nada somos neste mundo. Sem Jesus, a Bíblia afirma, em João 15, versículo 5, que nada podemos realizar. Veja o texto comigo. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Portanto, se você quer vitória para a sua vida, precisa definir Jesus como objeto da sua fé. Tem que crer em Deus, tem que crer em Jesus. Não apenas acreditar na força humana. Eu acredito nos meus sonhos. Não, os meus sonhos não se materializam sem a fé em Cristo, de maneira que gere realização plena na nossa vida. Você percebe que Deus está falando com você? Eu quero orar por você, mas eu gostaria que você compreendesse que a vida coroada pela vitória que Deus quer dar a mim e a você nesta semana, ela exige que a nossa fé seja posta em Deus e em Jesus. Vamos falar com Ele.